vídeo você vai aprender 15 perguntas para você realizar entrevistas de emprego estratégicas. Olá, eu sou Alexandra Leite, mentora, especialista comportamental e alta performance. Aqui no canal eu falo sobre o melhor conteúdo de desenvolvimento humano na prática. Por isso, se você ainda não me segue, já aproveita, clica no botão de inscrever-se, ativa o sininho, porque assim você recebe notificações sempre que eu postar novos conteúdos por aqui. E agora vamos às 15 perguntas. Eu vou falar a pergunta e a razão pela qual essa pergunta é importante, o que você vai analisar. Então já corre, pega papel e caneta para anotar tudo. Primeira pergunta, o que levou você a enviar o seu currículo a esta empresa? Eu gosto dessa pergunta para avaliar o nível de interesse da pessoa. Às vezes a pessoa sai enviando o currículo para tudo que é canto para ver se algum dá certo. Não tem um interesse genuíno naquela empresa. Então e também naquele cargo, naquela vaga. É aquela velha história. Qualquer coisa serve, qualquer coisa não serve. Então eu gosto de aqui ouvir a resposta, os argumentos da resposta do meu candidato. Por que ele enviou o currículo? Porque eu vi essa empresa, eu procuro nessa área, eu me atraí. Então eu gosto de aqui ouvir as perguntas as respostas mais elaboradas. Então aqui eu avalio o nível de interesse. Pergunta número 2. E por que você escolheu essa área de formação ou atuação para trabalhar? Nessa pergunta, eu gosto de identificar também o nível de interesse pela área, pelo trabalho em si. Anterior a gente identificava pelo cargo, pela vaga, pela empresa. Nessa daqui é pela área de atuação da pessoa. Por que ela escolheu essa profissão? Por que ela escolheu essa área? Por exemplo, eu avalio negativamente aqueles candidatos que dão respostas vagas ou que diz, é porque minha mãe mandou. Porque era o que dava para se inscrever naquela hora, eu fui lá e me inscrevi. Foi o que eu passei, ou era o que dava para pagar. Cadê o propósito? Cadê a paixão pelo que faz? Então eu cancelo, né? Eu rejeito entrevistas em que a pessoa não tem nenhuma conexão com a profissão, com o curso, a área que ela escolheu fazer. Como vai ser o entusiasmo? Como vai ser o dia a dia dessa pessoa? Lembrando que o nosso dia a dia, mesmo quando a gente escolhe uma profissão que a gente ama, tem os seus desafios, tem aqueles trabalhos, aquelas atividades que a gente não quer fazer, não gosta. Agora imagina se você não tiver conexão nenhuma, se o trabalho, aquela área, aquela função, aquela atividade não tem nenhuma relevância para aquela pessoa. Foi o que deu. Como vai ser o dia a dia dessa pessoa? Vai ser pesado, vai ser um saco, qualquer coisa vai irritar, qualquer coisa ela vai desistir. Então eu gosto dessa pergunta por essa razão, nível de conexão com a área de atuação. Número 3. Quais são seus pontos fortes e seus pontos de melhoria? Nessa pergunta eu gosto de avaliar o nível de autoconhecimento dessa pessoa, o nível de interesse nela própria. Imagina uma pessoa que diz, não sei, nunca parei para pensar. Que pergunta difícil. Gente, não é posicionamento de uma pessoa madura em uma entrevista. Então eu gosto de avaliar. Uma pessoa que ela tem um bom nível de autoconhecimento tende a ser uma pessoa com uma inteligência emocional muito maior. Porque um dos pilares da inteligência emocional é o autoconhecimento. E isso demonstra que essa pessoa está interessada nela mesmo. Ela sabe naquilo que ela é boa, ela sabe também naquilo que ela tem limitações, sinceridade consigo mesmo e interesse por si. É esse ponto que eu gosto de avaliar nessa pergunta. Número 4, o que você procura em um emprego ou trabalho e quais as características do trabalho ideal para você? Aqui a gente pode avaliar vários aspectos, mas eu já gosto de algumas perguntas de um nível profundo
para justamente interagir com esse candidato, ver a linha de pensamento, a linha de raciocínio, o quanto essa pessoa está conectada ali na entrevista, o quanto ela se importa com tudo isso. E nesse caso aqui, essa pergunta, a gente também pode avaliar o que é esse ambiente para essa pessoa, quais são as expectativas dela com relação ao trabalho, o que ela espera do trabalho, o que é o ambiente ideal para ela. Então aqui nós podemos perceber quais são as expectativas dessa pessoa e também entender se nós ali que estamos contratando, para a empresa que a gente vai contratar, se vamos atender as expectativas dessa pessoa. Agora, se essa pessoa não tem clareza do que ela quer, do que ela espera, dificilmente a gente vai atender as expectativas dela. É aquela velha história. Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. E também, se você não sabe o que deseja, talvez nada nunca seja o suficiente. E não vai existir empresa boa, porque a pessoa nem sabe o que é o trabalho que ela quer. Esse ponto eu acho bem importante também. Na verdade, todas as perguntas que eu vou trazer aqui têm várias reflexões e análises profundas. Número 5. Quais são seus principais objetivos em um curto e médio prazo? Aqui, mais uma vez, ouvi a pessoa falar. É natural a pessoa perguntar assim, profissionais ou pessoais? Eu gosto de deixar aberto. Aquilo que tiver à mente. Então a pessoa aqui vai falar, há uma tendência de a pessoa falar principalmente na área profissional, porque ela tá ali, ela pensa assim, eu estou em uma entrevista de emprego, eu vou falar sobre minha área profissional. Mas às vezes existe um sonho pessoal que é tão maior que a pessoa vai dizer assim, comprar minha casa própria. Porém, ela precisa do trabalho para comprar a casa própria. Então isso também é válido. Eu deixo realmente essa pergunta ampla e deixo para a pessoa responder o que vier à mente dela. Aqui eu vou observar se a pessoa tem sonhos, expectativas do futuro. Para nós é muito importante que essa pessoa tenha sonhos e objetivos. Uma pessoa que tem sonhos, objetivos e metas é uma pessoa que tem mais ânimo para lutar, para vencer os desafios, para persistir, perseverar no trabalho. Eu percebi isso há muitos anos atrás quando eu fazia entrevistas e observava o comportamento das pessoas desde o momento da entrevista até o dia a dia dentro da empresa. E depois de muitos anos e de muitas observações, eu cheguei à conclusão que as pessoas que me diziam na entrevista com os olhos brilhando ou com muita clareza, com que elas tinham metas, objetivos, quais eram, e elas sabiam me descrever isso na entrevista, elas perseveravam, elas cresciam, elas se desenvolviam. Diferente daquelas pessoas que, não sei, nunca pensei, não tenho. Então, é muito diferente o comportamento dessas pessoas no ambiente de trabalho. Então, eu gosto de contratar pessoas que sabem o que querem, que são decididas, que têm metas, que têm objetivos. Elas tendem a performar melhor. Da mesma forma, a próxima pergunta: quais são os seus objetivos no longo prazo? Aí a mesma coisa, a mesma avaliação, só para dificultar aqui o nível ou ter uma visão mais ampla de futuro e expectativas de futuro dessa pessoa. Número 6. Das empresas que você já trabalhou, qual você mais gostou ou se identificou? O que você mais gostava e por que você saiu? Eu não faço todas essas perguntas de uma vez só, mas elas estão conectadas. Então eu faço a primeira parte da pergunta, das empresas que você trabalhou, qual você mais gostou. Então a pessoa pode dizer, eu gostei de trabalhar na empresa tal. Por quê? Porque lá tinha isso, aquilo. Então você vai vendo do que a pessoa gosta, você consegue ir vendo os valores dela, o que atrai, o que motiva, porque ela vai te falar daquilo que tá mais latente, daquilo que faz mais sentido para ela. Também, na sequência, o que mais gostava e depois, e por que você saiu da empresa? Porque normalmente, gente, a pergunta, o porquê você saiu da empresa, ela é feita em outros contextos e aqui a gente faz uma quebra, onde que a pessoa não se prepara exatamente o que ela vai falar, ela foi inserida em um contexto diferente, então leva a raciocínios diferentes. E aqui a gente vai novamente, aqui eu gosto de analisar o que realmente importa para essa pessoa, do que ela gosta e as motivações dela. E aí já vamos para a 7ª pergunta, que é o contrário das empresas que você já trabalhou. Qual você menos se identificou? Por quê?
e por que saiu da empresa. Então, a primeira parte da pergunta, percebe que tem aqui delicadamente o qual você menos se identificou. Essa frase, ela está objetiva aqui, para não induzir a pessoa a falar mal de uma empresa. Então, a gente coloca de forma sutil qual você menos se identificou. Não tá falando qual você não gostava, não, qual você menos se identificou. É natural, dentre algumas empresas que a gente passar, ter aquela que a gente mais se identificou e ter aquela que a gente menos se identificou. E tá tudo bem, não tem nenhum problema. Então o candidato se sente mais seguro quando você insere qual você mais se identificou e qual menos se identificou. É natural isso, então não tem problema. A gente traz também nessa forma para que o candidato se sinta seguro em responder. E aí, né, qual você menos se identificou, por quê? E por que saiu. Você não faz as perguntas uma atrás da outra, e sim você vai desenvolvendo ali uma conversa. Então eu sugiro que você faça essas perguntas de uma forma fluida, natural. É um bate-papo em que você tá ali para conhecer esse candidato, para vocês se conhecerem. Então você vai inserindo as perguntas no meio dessa conversa. Cuida para não fazer as perguntas muito por que você saiu dessa empresa? O que você mais gostou? Fica uma coisa que realmente você tá fazendo um questionário. A tendência da pessoa também responder para você de forma padrão. Agora, se você faz, me fala uma coisa, das empresas que você mais trabalhou, todas essas que estão aqui no seu currículo, qual delas você se identificou mais? Então você pode mudar um pouco das palavras, mas para deixar as perguntas de uma forma mais fluida, mais natural, mas mais dinâmica ali dentro da conversa. E aí a pessoa responde qual, e assim, é mesmo? Que legal, e por quê? Aí a pessoa vai respondendo, e aí você vai inserindo, vai quebrando aquele padrão de entrevista de perguntas padrões, que a pessoa já sabe o que responder, já veio às vezes pronta para responder e responde ali de uma forma que não te permite identificar os aspectos motivacionais, os aspectos de valor, os aspectos comportamentais por trás, né, das respostas da pessoa. E aí você pergunta, e por que você saiu dessa empresa? Então você também aqui vai analisar a coerência entre as respostas, a coerência de uma para com a outra. Vamos supor que já aconteceu comigo, de a pessoa falar, foi a empresa tal a que eu menos gostei, mas ela era maravilhosa, não tinha nada, só menos me identifiquei. Opa, a pessoa não tá querendo te falar algo. Tem algo aqui que não está certo. Então, você vai prestar atenção no modo que essa pessoa responde, certo? Então, isso vai te ajudar muito em todas as análises. Agora, vamos para a pergunta número 8. Quais atividades que você já realizou e tem mais dificuldade e não gostaria de se deparar em seu próximo emprego? Eu adoro essa pergunta. Ela pega as pessoas desprevenidamente. Então a pessoa ela trabalha em algum lugar, todo trabalho tem algo que a gente não gosta. Isso é normal. Então você fez uma pergunta e você não tá dando a opção para ela fazer aquelas respostas vagas que às vezes a gente tinha nas entrevistas. Eu gosto de realizar tudo. Não, eu faço de tudo. Tudo eu sei fazer, tá tudo bem. Não tá, gente. Nós não gostamos de tudo. Tem coisas que a gente não gosta de fazer e que a gente não tem habilidade e que a gente não se motiva. E faz parte da vida. Não é errado, gente. Não é errado não gostar, não ter habilidade, não ter facilidade e não querer se deparar. E aí é você, entrevistador, que vai avaliar a resposta da pessoa. Vamos supor que ela te diga assim, eu não gostaria de estar em um trabalho que eu tenho que falar com pessoas, que eu tenha que atender o telefone. Eu detesto atender o telefone. E aí você, entrevistador, sabe que uma das principais atividades dessa pessoa vai ser falar com pessoas, vai ser atender ao telefone. Então, ali você já tem a resposta de que, adianta contratar essa pessoa, sendo que uma das principais atividades dela é aquela que ela menos gosta, que ela realmente não gostaria de ter no próximo trabalho? Não faz sentido. Então, essa pergunta aqui, ela é muito estratégica. Claro que você tem que deixar a pessoa
à vontade para responder. E se você é um candidato que está assistindo esse vídeo, não se preocupe com essas perguntas. Seja natural. É importante para você. Pensa que uma empresa te contrata para fazer aquilo que você não quer. Por mais que você queira um emprego, nem você vai ser feliz e nem a empresa. Então, a sinceridade é tudo na entrevista. Ela vai te levar ao crescimento pessoal e profissional. Então, candidato, se você está aqui assistindo as perguntas, avalie também. Aqui as perguntas elas servem para te ajudar a encontrar o seu emprego ideal e para que a empresa encontre a pessoa ideal. Quando ambos são felizes, o trabalho flui muito melhor. Você vai ser feliz, a empresa vai ser feliz. Fechou meu parênteses aqui, vamos para a próxima pergunta. Quais atividades você já realizou e que te dava muita satisfação e você ficaria muito feliz em ter em seu próximo emprego? Essa daqui é o contrário da anterior, então aqui você vai descobrir aquilo que a pessoa ama fazer, que ela gosta demais. Simples assim, você entenderá o que de fato a pessoa gosta de fazer. Porque quando eu faço uma pergunta assim, aquilo que a pessoa tende a responder de prontidão é o que está mais forte, é o que ela mais gosta, é o que faz mais sentido para ela. Então eu gosto dessas primeiras respostas. Número 10. Você tem alguém como modelo em sua vida? Quem? E o que você mais admira nessa pessoa? Quando eu falo de admirar características nas pessoas, eu vou poder aqui observar tanto aquilo que eu estou buscando me desenvolver, porque quando eu admiro alguma coisa em uma pessoa, há uma tendência de aquilo me atrair e eu querer ser assim, aquilo me inspira, eu quero desenvolver ou ser um valor para mim que faz com que eu admire pessoas que tenham e também eu esteja desenvolvendo ou eu tenha isso como valor para mim. Então aqui eu gosto de avaliar esse aspecto. 11. Você contribuiu para o aumento das vendas ou dos lucros de alguma empresa? Como? Independente de essa pessoa ser da área de vendas, não importa qual área a pessoa trabalhe, sempre ela de alguma forma, direta ou indiretamente, poderá contribuir para que uma empresa cresça, para que uma empresa aumente suas vendas. Então aqui já uma resposta bem estratégica, de uma visão estratégica. Aqui eu consigo visualizar pessoas que têm uma visão ampla, estratégica de negócios. Se a pessoa diz assim, não, eu não sou da área de vendas, eu era só o analista financeiro, Não. Você vai ver que a pessoa, tem a visão fechada só naquilo que ela faz. Não é uma visão ampla, estratégica. Então é esse aspecto que eu gosto de avaliar nesse tipo de pergunta. Da mesma forma, a próxima. Você já reduziu custos em alguma empresa? Como? Também é uma pergunta mais a nível estratégico. Não é qualquer pessoa que consegue dar uma resposta adequada aqui. Somente pessoas que têm uma visão estratégica de negócios. E eu gosto de fazer essa pergunta independente do cargo e da área. Como eu falei, isso principalmente se eu estou buscando uma pessoa com uma visão estratégica, uma visão mais ampla, uma pessoa que não seja tão fechadinha só na caixinha, na função dela. Então essa pergunta serve para você avaliar esse ponto. Uma visão mais ampla. 13. Com que tipo de pessoa você prefere trabalhar? Com que tipo de pessoa você encontra dificuldade para trabalhar? Essa pergunta aqui a gente foca mais no nível dos relacionamentos. Então quando a pessoa responde que ela gosta de trabalhar com pessoas que são mais comunicativas ou com pessoas mais calmas, mais tranquilas, novamente ela está refletindo algo que está dentro dela. Só que olha como eu tiro a pessoa do foco do como você se relaciona, como você prefere, que tipo de pessoa você prefere trabalhar, eu ajudo essa pessoa a não ficar tão tímida, tão travada, eu tiro ela do eu, né, e ela consegue responder, eu gosto de trabalhar com pessoas assim, assim. Isso está relacionado ao modo como ela também é. Da mesma forma, que tipo de pessoas você não gosta de trabalhar, prefere não trabalhar. Aqui eu vou ter um sinal para aquilo que ela pode vir a ter problemas. Vamos dizer que eu tenho, não gosto de pessoas muito aceleradas ou pessoas que gritam. E aí você sabe que o gerente, infelizmente, grita, bate na mesa.
Como é que vai ser essa pessoa? Então você vai avaliar esses aspectos, te permite entender como a pessoa funciona e pensa, mas também faz com que você olhe lá para o ambiente, para as pessoas com quem ela vai trabalhar, se ela vai se dar bem ou não, de acordo com as respostas dela. Então essa pergunta é outra muito estratégica. Número 14. Qual foi a decisão mais difícil que você já tomou até hoje? Essa é uma pergunta que muitos levam um susto quando a gente faz. Mas é que eu gosto de avaliar essa capacidade de a pessoa lidar com perguntas difíceis, essa capacidade da pessoa de pensar rapidamente, dar uma resposta, de se autoanalisar, e também o nível de dificuldade, o nível de decisões que essa pessoa já tomou na vida, como ela pensou. Aqui, dependendo da resposta, você pode ainda interagir mais. Aliás, todas essas perguntas te permitem interagir de acordo com a resposta da pessoa, permitindo que você conheça ainda mais dessa pessoa. 15. Quantas estrelas você se daria como profissional? Esse aqui, pensa lá no Uber que você dá 5 estrelas. Eu queria saber quantas estrelas você daria para você como profissional hoje. Deixa a pessoa responder. Aqui você vai avaliar a resposta dela. Se ela dá um 5, depois ela tem que te convencer desses 5. Se ela dá um 4, aí você vai perguntar o porquê. E o que falta para ser 5? Então eu sempre vou jogar dessa forma. A pessoa jogou alto, tá ali querendo impressionar na entrevista. E ela diz assim, me dou 5. Que legal. E por que você se dá um 5? Aí a pessoa tem que justificar. Você pergunta só depois que ela dá a nota. E aí a pessoa te diz 3. Interessante. Me conta, o que falta para ser um 5? Ou por que 3? E aí você vai avaliar de acordo com essa resposta da pessoa. Você aqui tanto vai avaliar aspectos de humildade, aspectos de reconhecimento, de desenvolvimento, aspectos de autoconfiança. Então há vários pontos que a gente pode avaliar aqui. E essa pergunta também sempre dá um susto aí nos candidatos, mas ela dá respostas super interessantes. De acordo com essa quantidade de perguntas aqui, com certeza a sua entrevista vai durar cerca de 40 minutos a 1 hora. Se você está fazendo uma entrevista estratégica, não se preocupe com o tempo. É claro que também não é válido passar muito de 1 hora, que se torna cansativo. Então minhas entrevistas estratégicas, elas duram de 40 a 60 minutos. Por quê? Olha o nível de perguntas. Eu quero avaliar uma pessoa, eu quero conhecer uma pessoa. Eu não quero fazer um censo. E aí, faz o quê? Como? Quando? Não é censo. Não é pergunta de censo, é pergunta para conhecer uma pessoa. Então, invista tempo na sua entrevista para que você avalie a pessoa num nível mais profundo e mais no aspecto comportamental. O técnico já tinha lá no currículo dela, é só validar informações e sair rapidinho você faz. E se você ficou com dúvida o que é comportamental e técnico, eu vou deixar aqui na descrição uma lista, um vídeo que eu falei sobre esse aspecto técnico e comportamental e alguns outros vídeos falando mais sobre análise comportamental. Vale a pena você conferir aqui. E aí me conta, qual dessas perguntas que eu acabei de falar aqui você mais gostou e vai passar a utilizar nas suas entrevistas? E se você é novo por aqui, já se inscreva, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu trouxer novos vídeos por aqui. Me segue também lá nas redes sociais, tem muito mais por aqui. E para fechar, aqui na descrição também vou deixar um e-book de presente para você sobre análise comportamental. E eu te vejo em nosso próximo vídeo.